Senhor, tua filha, ó Deus, precisa mais da condição, para que ela possa transmitir a tua palavra e neste lugar o teu nome seja agradecido, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de eu fazer a introdução, só gostaria de relembrar aqui, enfatizar o que já foi falado hoje. É um dia que se comemora a Páscoa e muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é isso. E nós vamos aprender e vamos relembrar um pouquinho do que é Páscoa. O Flávio iniciou o culto falando sobre isso, sobre esse Jesus libertador. A Amanda falou um pouquinho de mesa. A Brenda falou sobre o que é Jesus, o nosso eu sou, que é tudo aquilo que nós precisamos. E nós vamos completar um pouquinho disso aí que já tem sido dito e cantado. O último louvor cantou isso. Amém. Daquilo que ele é das nossas vidas. Aleluia. Amém? Nós vamos iniciar com o texto em Êxodo. Muito fácil de abrir, hein? Êxodo 12. A partir do 26. Os irmãos podem permanecer com a Bíblia aberta em Êxodo, porque nós vamos falar um pouquinho do capítulo 12. Êxodo 12, 26. A gente passa o voz voando, até quando chega na hora da palavra, está sem voz. Mas a palavra de Deus diz assim: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Aleluia. Então o povo inclinou-se e o adorou. Aleluia! Podem ficar nos seus lugares louvando a Deus. Aleluia! Glória a Deus! A gente já vê a adoração já aqui no início. Aleluia! Queridos, a Páscoa é sempre... A Páscoa não, na verdade, as datas comemorativas cristãs são sempre um momento de grande reflexão. Ou vocês disseram, ou alguém disse para vocês hoje: Feliz Páscoa. Isso aconteceu comigo. E eu respondi que nós somos educados, glória a Deus. Mas é uma palavra assim que não tem muito sentido prático para nós. Tem algum problema você falar Feliz Páscoa? Não tem problema nenhum, assim como Feliz Natal. Mas qual é realmente o significado disso? O que é ser feliz na Páscoa, ou ter uma Páscoa feliz? E aí nós entendemos que a origem disso começa lá em Êxodo, lá com o povo de Israel. A história que os irmãos já conhecem: o povo chegou lá como amigo de José, o grande governador, o camarada que era o segundo homem mais importante do Egito. E quando os anos se passam, esse povo se torna escravo. E o povo se torna escravo e por um tempo ele fica naquela posição, sem fazer nada. Mas num determinado momento o povo se mexe. O povo não. Nós não fomos levantados por isso não. Nós temos uma promessa do nosso pai Abraão. E eles começam a pedir a Deus, e começam a interceder a Deus, e começam a pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. A misericórdia, a graça. E aí Deus levanta Moisés, que foi o que o Flávio iniciou o culto falando. Mas as coisas, para que acontecessem, muitos sinais precisavam ser vistos, para que fosse entendido aquele momento. E houveram as 10 pragas. Mas a 10ª praga foi a praga mais impactante. Foi a praga que destruiu o Egito emocionalmente. Eles já tinham uma questão política, financeira, já destruída pelas outras pragas, mas acabou de vez com os sentimentos e com aquilo que eles criam, que era a fé deles na época. E a 10ª praga foi a praga dos projetos. E é nesse momento que Deus dá ordem a Moisés, fala: Moisés, o meu povo a partir de agora vai comemorar uma festa todos os anos em meu nome, porque eu vou fazer algo sobrenatural, algo que nunca foi visto. E entendam, irmãos, que o povo comemorou por algo que não tinha acontecido. E muitas vezes nós precisamos que a bênção chegue para nós glorificarmos ao Senhor. Não, nós glorificamos antes, nós louvamos antes.
E aí Deus dá todas as direções para como aconteceria essa festa, a festa dos judeus. E é muito interessante, irmãos, eu não vou ler os textos, mas os irmãos depois peguem o capítulo 12. A cada versículo, Deus vem falando aquele povo. E ele começa no 1, dizendo que aquilo é instituído por ele. Ele, Moisés, sou eu que estou instituindo a festa. A festa é para fazer porque eu estou dizendo que é para fazer. Não é invenção da tua cabeça, eu estou instituindo. E aquela festa foi tão interessante que o calendário do povo judeu mudou por causa daquela festa. Começa do zero. Vai começar do zero, vai começar tudo de novo. Irmãos, quando o Senhor nos resgata, tem que começar tudo de novo. Quando nós temos um encontro com Jesus, o que a palavra de Deus nos diz? Só tem um momento que tem festa no céu. Quando? O pecador se arrepende. Tem uma festa no céu. Então, quando nós levamos os nossos pecados diante de Deus, quando realmente nós nos arrependemos, quando nós cantamos, Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu me prostro, a festa no céu. E houve festa no céu. Aleluia. E naquele momento que é instituída a festa, é mudada, uma virada na vida daquele povo. O calendário muda, começa a se contar a partir dali. Se nas nossas vidas não houve mudança de vida, não aconteceu algo novo, nós não tivemos um encontro com Jesus. Porque, irmãos, quando Jesus te resgata, tem que começar a contar uma nova história. Amém, Senhor. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu tenho 2 datas de nascimento. Quem tem 2 datas de nascimento aí? Aleluia! Aleluia. Eu gosto mais da segunda, que eu sou mais novinha da segunda. São 2 datas de nascimento. A primeira, que a digníssima ali sabe como ninguém. Mas a segunda foi aquela que ele me resgatou. Glória. Aquela que eu cheguei na igreja e ele falou comigo, falou: Andréia, eu tenho um projeto para a tua vida, vem para a minha presença, eu quero fazer algo novo, eu quero te usar. E eu era tão nova, irmãos, que eu não tinha noção de até onde Deus me levaria. Glória a Deus. E essa é a melhor data para comemorar. E quando nós nascemos 2 vezes, os irmãos já aprenderam, nós morremos uma vez. Mas quem não nasce 2 vezes, morre 2 vezes. Porque morre para essa vida e morre para a vida eterna. Então há uma virada na nossa vida, há uma mudança de página na nossa vida. E houve uma mudança no calendário do Israel. Isso no verso 2. No verso 3, ele começa ali a mostrar o Cordeiro, o símbolo da redenção do Cordeiro. Um Cordeiro perfeito, um Cordeiro sem manchas, sem mácula, criado ali por eles, na idade certa, tudo de acordo com as orientações do Senhor. E tinha uma coisa muito interessante nessas orientações, que era a questão do sangue. Porque eles tinham que pegar o sangue e passar na verga das portas. Irmãos, dava para fazer escondido? Dá para ser crente 007? Não dá. Porque quando nós temos uma experiência com Deus, quando a nossa vida muda, quando começa uma nova história, todo mundo tem que ver que a história começou. Aleluia. Todo mundo tem que testemunhar que a minha vida hoje é outra. Porque o sangue do Cordeiro me resgatou. O sacrifício dele na cruz me trouxe aonde eu estou hoje. Todo mundo que passava em frente àquelas casas via aquele sangue e sabia que tem alguma coisa diferente aqui. Esse pessoal não é igual ao nosso pessoal. Nós temos que ser reconhecidos por aquilo que nós somos, por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que a hora que o anjo passasse, essa palavra Páscoa no hebraico é passar. Então, na hora que o anjo da morte passasse, aonde tivesse a marca da aliança, porque ele era uma aliança. Olha, eu tenho um compromisso com Jesus, eu tenho um compromisso com Deus, eu aceito esse resgate, eu quero me relacionar com Ele. Na hora que o anjo passasse, o anjo sabia: aqui eu não toco. Aleluia. Esse aqui é de Deus, esse é filho de Deus, ele é escolhido de Deus. Mas aonde não tinha aliança, irmãos, houve morte, houve luto, houve tristeza. Quantos egípcios perderam seus primogênitos? Porque viram tantos sinais e nem isso trouxe mudança. É verdade. Entendam, irmãos, que o povo de Deus era um povo escolhido, era, mas havia portas abertas para os egípcios. Eles viram 9 pragas, eles tinham a chance de mudar de posição. E
orientações, ainda falou sobre aquilo que eles precisavam comer, que todo mundo conhece. O que é que eles tinham que comer? Ninguém conhece. Era ovo de Páscoa que eles comiam? Era uma barra de chocolate boa? Não, eles comiam. Era um coelho, né? Um coelho assado. O que eles comiam, irmãos? Eles comiam cordeiro, pães assados e ervas aromáticas. Irmãos, entendam uma coisa: o Velho Testamento, ele é uma sombra que aponta para o Novo. Quando nós entendemos o Velho Testamento, quando nós entendemos as orientações de Deus no Velho Testamento, nós entendemos o cumprimento delas no Novo Testamento. Alguns teólogos hoje em dia dizem que a primeira aliança, a segunda aliança, nem usam o termo velho e novo, porque nós vivemos um evangelho que só quer tirar da Bíblia aquilo que acalenta o teu coração, que não quer mudança de vida. Um evangelho aí fora que não quer que ninguém veja o sangue. Não precisa. Eu sou um crente legal. Eu sou um crente que os outros nem percebem que eu sou crente. Esse não é o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, quando eles comiam isso, eles tinham que lembrar daquilo que eles tinham vivido. Eles tinham que lembrar do sofrimento. Eles tinham que lembrar o quanto foi amargo ser escravo, para não desejar voltar para aquele lugar. Eles tinham que lembrar que a palavra de Deus, aquilo que era o pão, ele tinha que ser genuíno. Não podia ter fermento, não podia ter mistura. O evangelho tem que ser genuíno nas nossas vidas. Amém. Nós não podemos misturar aquilo que é a palavra de Deus com as coisas que vão alegrar o nosso coração. Não, a palavra de Deus tem que alegrar o nosso coração. Amém, Senhor. E o cordeiro ali, que era o tipo de Jesus. Glória. Tudo que era feito com aquele cordeiro, até o horário que foi feito o sacrifício daquele cordeiro, ele bate com tudo que acontece lá no Novo Testamento, dos evangelhos, quando eles falam do sacrifício de Jesus. Era uma sombra, apontava para o cordeiro perfeito, apontava para aquele que ia nos libertar, como o Flávio disse, aquele que ia nos resgatar. Louvado é o teu nome, Senhor. E eles comem. E acontece a morte dos primogênitos. E tem mais uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo, que ele diz o seguinte, verso 11: coma rapidamente. Eles tinham que participar daquela ceia prontos para a viagem, todo arrumadinho para a viagem, e era coisa rápida. Irmãos, eu venho de uma época, eu sou novinha, mas eu venho de uma época que a gente esperava que as pessoas morressem aos 70, 80 anos. A gente não esperava ouvir as coisas que nós ouvimos hoje de crianças. E às vezes você escuta a pessoa dizer o seguinte: não, eu vou batizar daqui a um tempo, não preciso batizar agora, eu sou novo, eu não vou ceiar agora não, vou ceiar depois, vou assumir um compromisso com Jesus depois, eu tenho muita coisa para resolver, quando eu ficar velho, eu vou ter um compromisso com Deus. Você vai ficar velho? Você sabe se você vai ficar velho? Eu não sei se eu vou ficar velho. Eu não sei o que Deus tem para mim quando eu terminar de pregar aqui, mas eu sei o que eu tenho de responsabilidade com Ele nesse momento. Aleluia. Porque tem que ser rápido. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Quem conhece a minha experiência do meu primeiro filho? A maioria da igreja conhece. O meu primeiro filho não voltou para casa. Ele ficou no hospital. Do hospital, ele foi para o cemitério. E quem ia imaginar que uma criança de dias, de quase 2 dias, não voltaria para casa? Qual o controle que nós temos sobre as nossas vidas? Nenhuma, porque o controle está debaixo das mãos dele. Então o tempo do Gabriel acabou ali, e aquilo que ele tinha que cumprir se cumpriu ali. A gente não sabe quanto tempo nós temos. O povo de Israel não sabia nem o que ia acontecer no deserto, mas eles sabiam que tinha uma direção, e eles tomaram uma decisão e seguiram essa direção. E essa festa deveria ser comemorada todos os anos. E a história conta que isso nem aconteceu. Que o povo de Israel vivia aqueles momentos de altos e baixos, e muitas vezes nós somos parecidos com eles. Às vezes a gente vê as histórias do povo de Israel e você fala: mas não é possível que eles ficaram com saudade do Egito. É possível sim, irmãos. Porque quantas vezes nós sentimos saudade daquilo que Deus já nos libertou? Quantas vezes nós queremos voltar para aquilo que Deus já disse para nós que não ia fazer bem para a nossa alma? Porque nós temos que alimentar a nossa alma. Quando nós alimentamos a nossa alma, o nosso espírito, a nossa carne, ela é morta. E o nome
de Deus é glorificado sobre as nossas vidas. Glória a Deus. É por isso que nós vivemos, é esse evangelho que nós queremos. E essa é a Páscoa dos judeus. Então, quando Jesus nasce, quando Jesus já está adulto, que é a parte da mesa que a Amanda leu aqui, eu pedi a Amanda para passar isso para os irmãos, é um momento de ceia, porque estava muito próximo da Páscoa. Não é Páscoa porque Jesus morreu. Jesus morreu na época da Páscoa. Era um momento de comemoração. De comemoração de quê? Daquilo que tinha acontecido lá no Antigo Testamento, na primeira aliança, de lembrar da libertação, de quando eles eram escravos, da mudança de vida, da mudança de data, da mudança de calendário, do livramento de morte, não só de escravidão, mas de morte, porque uma coisa, irmãos, está ligada à outra. Escravidão gera morte, e eles foram libertos das duas coisas. Então esse é o momento, e Jesus faz algumas mudanças ali, porque na ceia de Jesus, que ele estaria comemorando a Páscoa, coloca aí para mim, Lameque, Mateus 28. Não, esse é o... Mas eu vou chegar ali. Mateus 28, 5. Jesus, ele faz uma mudança naquele momento. Ele reúne os discípulos. É o último momento dele com os discípulos. Eu vou chegar no texto, irmãos, não é isso não. Mas pode deixar, não precisa chegar lá. É aquele último momento dele com os discípulos. E ali ele parte o pão. E ele distribui o vinho. E ele diz algumas coisas interessantes. Ele diz: tomai e comei. Ele mostra para eles que aquele momento era muito mais do que uma lembrança. A partir daquele momento, Jesus institui um novo momento, uma nova Páscoa, uma nova aliança. Jesus institui naquele momento uma nova maneira de ter comunhão. Aleluia. Para que nós participemos juntos da mesa, para que nós sejamos curados pela mesa, para que na mesa haja vida. O que Jesus estava entregando para aqueles discípulos era a vida. Eu estou entregando meu corpo, eu estou entregando meu sangue pela tua vida. Aleluia. Pela vida de quem? Pela vida de Judas, que traiu ele. Jesus entregou a vida dele pela vida de Pedro, que levou ele. Jesus entregou a vida dele por 11 discípulos que fugiram, que só João foi ao pé da cruz. Os outros fugiram de medo. Jesus entregou a vida dele para aqueles homens e pelas nossas vidas, que não somos nada melhores do que aqueles discípulos. Ele nos amou primeiro. E ele disse para o Pai: se não tem quem eu vou lá, eu vou dar minha vida por eles. Aleluia. Foi isso que Jesus fez. Glória a Jesus. E eu gosto desse texto que eu pedi ela para colocar, que diz o seguinte: Mateus 28, 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Já deu a vida dele pela sua vida. Você já foi resgatado, porque ele ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde ele jazia. E vocês têm noção do que é isso? É uma bênção, sabe? É uma alegria, é uma gratidão que nós precisamos ter todos os dias, quando nós acordamos e fazemos. E o fôlego de vida está em nós. Nós não podemos passar por este mundo fingindo que estamos brincando, que as coisas não estão acontecendo. Deus tem um projeto para as nossas vidas. Nós assistimos Paixão de Cristo esse final de semana. E é algo assim impressionante quando você vê algo que você estuda a vida inteira. A vida inteira a gente vê filme da Paixão de Cristo. Mas foi algo tão ministrado, sabe, pelo Espírito Santo. A gente via crianças emocionadas. Tinha uma criança lá, inclusive, que brigou com o soldado ontem. Ele disse para o soldado quando passou: você não está sabendo que você matou Deus, não? Aí eu fiquei olhando aquilo e eu pensei: gente, a criança está entendendo o projeto de Deus, e tem adulto que não consegue entender isso. Não tem nada mais maravilhoso que isso, irmãos. Eu já preguei sobre Maria Madalena e eu vou voltar aqui. Essas mulheres
você não sabe como é que vai dar jeito naquilo? Você fala, eu preciso de alguém para rolar essa pedra. Mas enquanto isso eu vou caminhar. Não vou ficar parada pensando em quem vai rolar. Não, eu vou caminhar. E foi o que aquelas mulheres fizeram. Eu não sei quem vai rolar a pedra, mas eu vou caminhar. E quando você chega lá, a vitória tá. E você muitas vezes não entende, meu Deus, mas como eu alcancei tamanha vitória? Quem que rolou a pedra? Glória a Deus. Foi o poder de Deus. Aleluia. Quando Ele dá ordem aos seus anjos, a nós. Aleluia. E aquelas mulheres viram o milagre, foram contar para os discípulos, mas Maria Madalena volta. Sabe por que ela volta, irmãos? Porque ela era grata àquilo que Deus fez na vida dela. E não foi pouca coisa. E ela, quando vê ali Jesus, que ela acha que é o jardineiro, né? E ela diz para ele, me fala onde botou o corpo do meu Senhor, que eu vou levar. E ela leva como, irmãos? Ela não devia nem ser do tamanho. Como é que uma mulher do meu tamanho, eu não carrego o pastor nas costas, eu não carrego Mateus nas costas, mas a força da fé daquela mulher era tamanha, que ela queria o Senhor dela. Ela queria um homem que estava morto, que não podia fazer mais nada pela vida dela, mas a gratidão, o coração daquela mulher ardia por aquele Jesus que transformou a vida dela, que libertou a vida dela, que mudou a história dela. Ela ardia por um Jesus que, quando ela encontrou com ele, o calendário dela mudou. Ela tinha uma nova data de nascimento, ela tinha um novo nome, ela tinha uma nova identidade. Aleluia. Essa é a nossa Páscoa, queridos. Aleluia. A nossa Páscoa não é mais aquela Páscoa de lembrança do que aconteceu com o povo de Israel. Os judeus ortodoxos ainda comemoram essa Páscoa. A nossa Páscoa é para que o nosso coração queime do desejo de estar com Ele. Que o nosso coração queime de desejo de estar à mesa. Glória a Deus. Que nós possamos comer do pão, beber do cálice, anunciar até que Ele volte. É o nosso id, é falar dele, é falar daquilo que Ele fez, Ele faz e Ele fará nas nossas vidas. Aleluia. Foi isso que Jesus instituiu, irmãos. Aleluia. Jesus muda esse formato. Jesus diz que o vinho era o sangue da nova aliança, derramado em perdão dos nossos pecados. E Jesus faz uma promessa para os discípulos. Ele diz que eles beberiam aquilo, mas que Ele voltaria Aleluia. para ter novamente aquela ceia com eles. Aleluia. Ele disse, eu vou para o meu Pai, Glória a Deus. mas vou preparar-vos morada, Glória a para Deus. que onde eu estiver, estejais vós também. Que Jesus maravilhoso é esse, meu Deus. Oh, querido, como nós somos gratos a esse Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa Páscoa, queridos. Essa é a Páscoa que Jesus instituiu para as nossas vidas. Não interessa se você comeu chocolate, se você deu Feliz Páscoa, se você recebeu Feliz Páscoa. Mas se no dia de hoje você não conseguir lembrar daquilo que Jesus fez na sua vida, o dia está perdido. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, mas hoje é um dia de aprendizado. É um dia de você virar para o seu amigo, para o seu familiar. Se não dá para fazer isso hoje, faz amanhã. E depois conta a experiência, né, Sandra? Conta a experiência para nós. Aleluia. E fala para ele. Você sabe o que você comemorou ontem? Você comemorou uma vida nova que Jesus te deu, sem você merecer. Quem somos nós para merecer isso? Verdade, Senhor. Nós não somos nada, mas Ele nos amou primeiro. Aleluia. Ele nos fez co-herdeiros com Ele. Glória a Deus. Ele abandonou o título de unigênito para dar esse título para nós. Aleluia. Porque hoje nós somos co-herdeiros com Ele. Aleluia. Vai. Irmãos, nós precisamos entender esse significado da Páscoa. Nós precisamos viver esse significado da Páscoa. Porque quando a palavra de Deus queima em nós, quando a gratidão queima em nós, quando nós entendemos que tudo que nós temos é pela graça, simplesmente pela graça, a nossa postura como cristãos ela é diferente. E nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos, queridos. Seja no nosso local de trabalho, seja na nossa família, não importa onde nós estivermos,
Nós precisamos fazer diferença. Nós não podemos permitir que esse evangelho, esse self-service que está aí, venha tirar o brilho do evangelho verdadeiro, do evangelho da comunhão, do evangelho da mesa. Disso que nós estamos vivendo aqui, irmãos, isso aqui é comunhão. Aleluia. Nós acabamos o culto, nós temos o cantinho do café. O que é aquele cantinho do café? Aquilo é uma janta? Não, aquilo é comunhão. Ah, mas é uma bobagem. Não é bobagem, é comunhão. É o momento que nós estamos conversando, que nós estamos falando das nossas vidas, que nós estamos em comunhão. É uma coisa tão simples que às vezes escura. E o Senhor tem nos proporcionado tudo isso. Nós precisamos ser gratos a isso. Irmãos, para os judeus, a Páscoa trazia a memória da escravidão e do êxodo. Ou pelo menos deveria trazer. Só que quando Jesus comemora essa última Páscoa, o povo judeu já tinha transformado aquilo num comércio. A gente vê o momento que Jesus chega no templo e ele se ira, literalmente ali. Porque aquele sacrifício do cordeiro virou comércio. Virou uma coisa totalmente financeira. E nós não podemos deixar que isso chegue nas nossas vidas. Que isso também não se torne algo comercial. Isso tem que ser algo espiritual. A Páscoa, ela é espiritual. Para os judeus apontava para algo lá na frente. Muitos judeus não reconheceram Jesus como Messias. E a gente sabe que o fim dos tempos está aí. Tem muita coisa para acontecer. Não vou entrar em escatologia, porque são muitos pensamentos na área. Mas muitos judeus ainda não tiveram essa experiência com o Messias. E os judeus, que inicialmente eram o povo escolhido, É verdade, sim. nós entramos nessa história depois da morte de Jesus. E nós já temos essa experiência, nós já vivemos um pouquinho da eternidade aqui. Aleluia. Olha como nós somos abençoados, Deus. Como Deus nos ama. Nós vivemos algo que muitos judeus ainda não vivem, porque eles não receberam esse Jesus. Mas nós entendemos o projeto dele para as nossas vidas. E hoje para nós é a continuidade da aliança. De uma aliança que o Senhor fez com a minha vida, que o Senhor fez com a tua vida. A Páscoa, coloca para mim, Alex, 1 Coríntios 15, 54. A Páscoa é a vitória de Jesus sobre a morte. É nascer 2 vezes e morrer 1 vez. E o texto diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Jesus venceu a morte pelas nossas vidas. Por amar nós, ele venceu a morte. Ele nos libertou da segunda morte. Aleluia, Senhor. Ele nos preserva da segunda morte por causa do sacrifício dele. Essa é a nossa Páscoa. Aleluia. A Páscoa, irmãos, nos lembra quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos dependentes deste sangue que foi vertido na cruz, o quanto que se nós não tivermos esse relacionamento, esse compromisso, nós vamos correr o risco na hora que a tribulação chegar. Mas quando a nossa casa, o nosso coração tem a marca do sangue de Jesus, quando o nosso coração tem a marca da aliança dele, o anjo da morte passa. Nós podemos estar em luta, nós podemos estar em dificuldade, mas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. Nós não estamos sozinhos, Aleluia. até porque ele foi e deixou o Espírito Santo Glória. para cuidar de nós. Glória a Deus. A Páscoa fala de recomeço. A Páscoa fala de restauração. Eu não sei como está a tua vida. Todo pregador fala isso, né? Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei mesmo. Mas hoje é uma noite de restauração. Glória, Senhor. É uma noite de salvação. É uma noite de libertação. Sabe por quê, irmãos? A Brenda disse que Jesus é um monte de coisa. Deus disse para Moisés que quando ele chegasse diante de Faraó: eu sou. Aleluia. O que Deus
vidas, qualquer coisa pode acontecer. Glória a Deus. Então, se você precisa de um milagre, essa é a hora de você buscar o milagre. Essa é a sua Páscoa da restauração. Essa é a sua Páscoa da cura, da salvação, da libertação, daquilo que você precisa da tua vida. Esse é o momento para você orar com o teu familiar que se afastou de Deus, porque o Espírito Santo pode lá nesse momento tocar e trazer de volta para a presença dele. Esse é o momento para você orar por aquele que não conheceu Jesus ainda, que não fez aliança, que não passou o sangue de Jesus, mas tem tempo. Aleluia. Nós estamos fazendo porque nós temos pressa, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos ainda tempo de buscar por essas vidas, de orar pelas nossas vidas, de nos colocar no projeto. Glória a Deus. Queridos, eu poderia ainda dizer muito mais coisas, porque falar de Jesus é muito bom. Mas o importante é que nessa noite vocês deixem o coração de vocês queimando a gratidão. Glória. Que vocês carreguem no coração o nome da igreja. Aleluia. Eu gosto muito do nome dessa igreja, que foi o nome que o próprio Senhor nos deu. Porque aqui diz que nós somos resgatados pela graça. Eu não fui resgatada pela força do meu braço. Eu não fui resgatada porque eu sou boazinha. Não, eu fui resgatada porque a graça dele me alcançou. Que essa noite você pode esquecer tudo que eu falei sobre Páscoa, mas não esqueça do resgate, do amor dele.